Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Nuno Santos. Eu estive a fazer pesquisas e também dando uma avaliação daquilo que eu penso sobre mim mesmo também. E eu me questionei qual seria um dos maiores problemas das pessoas em usar a inteligência artificial, em buscar alternativas, formas de usar isso, em pesquisar, fazer pesquisas de informação e tudo mais. Pois bem, um dos grandes problemas e que provavelmente assusta, digamos assim, muitas pessoas, até não tem a ver com o facto das pessoas não querer, porque vivemos numa fase, numa época em que as pessoas realmente querem mudar a vida, querem fazer algo diferente, querem criar uma independência financeira. Mas essencialmente o que eu acho que o grande problema é as pessoas não saberem fazer a pesquisa e buscar aquilo que realmente querem, porque existe tanta informação disponível e tantos influenciadores online, tantos youtubers, tantas pessoas com conhecimento que a partilham também, que as pessoas que a partilham, eu não duvido que as pessoas, muitas delas, até não façam e não seja fácil de pôr aquilo em prática. Mas o problema aqui é que a grande maioria das pessoas não têm um conhecimento base para começar a entrar no projeto, quais as ferramentas, como criar, por exemplo, uma das coisas que eu me deparo, para mim, que é um grande problema, é o facto de, por vezes, eu mesmo próprio não tenho ideias para criar prompts, mas depois, quando nós assistimos um vídeo sobre alguém a partilhar connosco, aquilo parece tão fácil. E essa é que é a dificuldade das pessoas do ser humano. Porquê? Porque nós, quando iniciamos uma jornada, nós queremos aprender, queremos fazer. E a pessoa que está a partilhar é uma pessoa que tem muito conhecimento já. E aí é que nós erramos muitas vezes. Porque nós começamos com a ideia que vamos conseguir. E não é assim que funciona, porque cada um de nós tem o seu tempo, tem a sua forma de fazer as coisas, mas é importante nós entendermos que quando começamos num projeto desses, nós temos que buscar conhecimento, nós temos que aprender, nós temos que trabalhar, digamos assim. Porque, como eu disse, essas pessoas que partilham, essas pessoas youtubers que partilham vídeos e conhecimento, essas pessoas já têm 5, 10, 15 anos, são pessoas que tiveram estudos, são pessoas que têm uma base sustentada para começar os projetos. E claro, isso dá-lhes uma facilidade muito maior, porque, por exemplo, a inteligência artificial até proporciona muitas coisas, muita facilidade para as pessoas criarem, mas o que acontece é que a própria inteligência artificial que nós temos disponíveis, muitas vezes, tal é a demanda que oferta, tal é a facilidade que oferece às pessoas, para as pessoas criar conteúdo, por exemplo, que as pessoas acabam por se baralhar. As pessoas não têm o conhecimento total de como usar as ferramentas. E depois eu falo assim como experiência também própria, nós vemos uma dificuldade nesta ferramenta, vamos tentar a outra, e depois vemos que aquela não consegue fazer o que nós queremos e vamos tentar a outra, e aquilo acaba por criar um bloqueio nas pessoas e as pessoas desistem. Mas as coisas não podem ser assim. Nós podemos fazer uma pesquisa, podemos começar, falhar, tentar novamente, falhar novamente, voltar a tentar, porque quando vocês começaram a andar de bicicleta não foi assim que aconteceu. Tentaram, caíram, mas é que cada vez que nós caímos nós levantamos. A desistência é um grande problema das pessoas, porque nós pensamos assim, aquele conseguiu e eu não consigo, e pronto, isso é uma forma que nos desmoraliza. Mas aquele conseguiu agora. Eu se calhar teve 5, 6, 10 anos a batalhar e também não conseguia. E isso foi algo que eu meti na cabeça. Errar e fazes. Eu também tenho problemas neste momento pessoais, a nível de trabalho, em que às vezes é um bocado mais desconectado. Mas não é isso que me impede de tentar fazer, de ser persistente, de continuar. E é isso que as pessoas têm que entender. Não é
o fazer uma vez, duas vezes e desistir. Não é o pensar que só nos acontece a nós. Não. Nós temos que ir contra tudo isso. E o nosso mindset, é uma das verdadeiras ferramentas que nós temos. Persistência. Persistência ganha a resistência, porque quando nós persistimos, nós vamos conseguir algo. Falhamos uma, começamos novo, falhamos duas, continuamos, começamos novo, falhamos três, começamos novo, e assim sucessivamente, porque, como diz o ditado, desistir é para os fracos, e eu não faço parte dessa categoria, porque eu sou uma pessoa que não desisto, aprendo, erro, falho, volto a tentar, e é isso que eu aconselho sempre às pessoas. A questão aqui não está em querer fazer igual ao outro, está em querer criar a nossa própria identidade e fazer, bem ou mal, fazer. Eu, por exemplo, eu tive 2 canais que me foram removidos e eu fiquei um tanto quanto triste e frustrado, mas logo mentalizei que o mundo é seguir em frente, desistir é para os fracos, e logo me levantei e comecei novamente a criar outro conteúdo, ou criar novamente conteúdo, criar canal, e não parar, fazer com que as dificuldades se tornem armas para a nossa vida, combustível para nós motivarmos e lutarmos. E é por isso que nós temos que entender que é tudo um processo, não é um momento instantâneo. Nós para construir uma casa, não é? Nós temos que criar fundamentos fortes, estáveis, para depois criar a casa. Exatamente igual. E nos fundamentos eu falo que eu trabalho na construção civil, é difícil. Existe a lama, existe a dificuldade dos terrenos, existe muitas vezes a água, existem muitas dificuldades a isso agregadas, em que as pessoas têm que lutar contra isso, têm que combater, têm que buscar alternativas. O mesmo acontece num projeto. Eu, no meu ponto de vista, no meu caso, já, como eu disse, não tenho, eu sou exatamente com as pessoas, não tenho conhecimento, mas entendi que até para melhorar, até para conseguir evoluir, eu tenho que errar, eu tenho que fazer, bem ou mal, eu tenho que fazer, porque a prática obtém-se com o fazer, e não a prática não só obtém só com teorias, porque eu ouvi pessoas dizerem-me assim, eu vou criar um canal quando eu souber, quando eu tiver experiência nisso. Falso, errado, porque se eu não crio, eu nunca vou aprender, nunca vou entender, porque é o mesmo que eu digo, andar de bicicleta é exatamente igual. Se nós não tentarmos andar de bicicleta, como é que vamos aprender? Se nós não tentarmos aprender a andar, como é que nós vamos aprender? Isso é tudo uma questão de entender que o mindset que nós temos muitas vezes é o errado, aquilo que nos limita, que é não entender que nós temos que começar, seja lá do momento, no estado em que nós nos encontramos, não estamos no nível superior. Começamos de baixo, com a prática vai-nos trazer a experiência e vai-nos trazer o conhecimento. E é assim que eu faço em tudo isto na minha vida, sem receios, porque normal, nós somos muito negativistas, o ser humano por norma é negativista, e eu por acaso não sou, até porque sou uma pessoa que gosta de pensar para a frente, embora por vezes apareçam dificuldades que nos abalam, que me abalam também, mas eu acho que nós temos que pensar um momento e logo levantar a cabeça e seguir, porque é isso que é importante saber e entender. Não é que vai ser fácil, mas é que só triunfa, não é que o triunfo seja algo fácil, mas o triunfo é algo que vem para aqueles que são persistentes, para aqueles que não desistem, para aqueles que entendem que o processo demora, que o processo requer tempo, luta, trabalho, e é assim que funciona. Nós não temos que deixar algo nos abater, mas sim nós lutarmos contra isso que nos tenta sempre abater. Isso é que é o importante. Pronto, e por aqui queria deixar este vídeo aqui com esta pequena mensagem. É um vídeo diferente, mas com o mesmo intuito, e basicamente os meus vídeos têm esse intuito de partilhar aquilo que é experiências pessoais, aquilo que é a forma de ver a vida, e aquilo que são coisas que eu também aprendi ao longo do tempo e coisas que pessoas partilharam comigo, que me ensinaram,
em que nós não devemos, para começar, não devemos esperar estar parados, e não devemos começar com a expectativa que vamos começar e ter sucesso, como algum indivíduo que nós vimos, algum vídeo que foi partilhado connosco na internet, que isso não é real. Estas pessoas que já lá estão nesse parâmetro, nesse nível, são pessoas que já lutaram muito e que para lá chegar também. E nós temos que percorrer o nosso caminho e não esperar, não começar com expectativas de logo começa no primeiro mês ou 2 meses já estar ao nível destas pessoas. E esse é o erro também do ser humano, as expectativas. Por isso, espero que gostem deste vídeo, curtam, comentem e compartilhem para ajudar as pessoas, porque é importante nós desmistificarmos muitas teorias e quebrar muitos paradigmas que já estão obsoletos, para que nós consigamos triunfar. Eu fico por aqui, espero que gostem, curtam, comentem e compartilhem. E o meu nome é Nuno Santos e nos vemos no próximo vídeo. Fui.